Então, meus queridos irmãos, a paz de Deus gloriosa, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então vamos seguir aí, comentando aí o comentário do nosso querido Mondolon em resposta ao irmão Cláudio Silva. Ele começou dizendo: esse homem mente, dizendo que eu estou mentindo. E pois afirmo que o livro de Tiago não é inspirado por Deus. É uma mentira. Eu tenho milhares de textos, centenas de vídeos que eu denuncio o mau uso do livro de Tiago. Aliás, dentro de alguns minutos, o vídeo anterior que eu fiz, ele foi editado, eu coloco nele todas as informações, para que você não fique na dúvida a respeito das coisas que eu estou falando. E provo com documentos as minhas afirmações, que eu não digo em lugar algum que o livro de Tiago não é inspirado por Deus. Aí ele diz, afirmando que a fé sem as obras é morta. O livro de Tiago afirma isso. Como o velhinho aí do vídeo só prega que quem crê no Senhor Jesus é suficiente para a salvação, aliás, no vídeo anterior eu mostro que ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. Fazer o quê, Se o próprio Deus, Salvador da humanidade, que deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar a minha conta, para me justificar diante de Deus, está dizendo que quem crê nisso tem a vida eterna, o que eu vou fazer? Só acreditar. Ele não acredita, fazer o quê? Então aí diz que ele entrou em contradição com as Escrituras Sagradas, especificamente com o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago. Ele acredita que Tiago foi apóstolo. Na verdade, ele já sabe disso, que ele é obstinado. E a palavra de Deus, que a obstinação é como o pecado da feitiçaria. Está lá na Escritura. É como o pecado da feitiçaria, que tem demônio nisso daí. Tem demônio. Quando o cara ele obstina, teima contra a própria história. Tiago não foi apóstolo. Eu tenho esse livro, você pode encontrá-lo também, até aí na internet. Procure História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia viveu do ano 263 até o ano 340 depois de Cristo. E ele fala, na página 73, o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Página 72, está vendo aqui, o martírio de Tiago, irmão do Senhor. E depois diz, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz, teria escrito a primeira das epístolas gerais, que é a carta que está aí na sua Bíblia. De quem se diz? Por que está dizendo de quem se diz? Porque não tinham certeza de que fora Tiago, irmão do Senhor, quem escreveu essa carta. Quer saber? Até hoje não temos certeza disso. Não adianta querer contradizer a história, negar a história. É impossível negar a história. A história é a história, não tem como mudá-la. Depois diz: mas deve-se observar que é considerada espúria, quer dizer falsa, adulterina, mentirosa. Era desta maneira que a carta de Tiago era considerada pelos crentes primitivos, até o ano 395 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Até o final do terceiro século, eles não consideravam essa carta como verdadeira, por causa dessa aparente contradição de Tiago dizer que fé sem obras é morta. Ainda cita Abraão, dizendo que Abraão foi justificado por obras, quando Paulo fala que Abraão foi justificado por fé.
Entendeu? Eles, até o ano final do terceiro século, eles só liam nas reuniões cartas, os evangelhos e cartas cuja autoria estava declarada no documento. Por exemplo, a carta de Paulo, todas elas eram aceitas, porque ele começa dizendo sempre, veja lá, Paulo, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo. Todas as cartas ele começa dizendo que ele era o autor. Agora, a carta de Hebreus não era lida. Por quê? Porque não tem autoria declarada. Tem carta de Pedro, tem a carta de João também que não era lida. Está na sua Bíblia, mas não era lida nas reuniões das igrejas primitivas, porque não tinha a autoria declarada. E a carta de Tiago? Eles não liam por quê? Porque eles só liam documentos dos apóstolos, e Tiago não era apóstolo, e também tinha essa contradição. Aparente contradição. Eles não tinham informação suficiente para saber que Tiago, ao dizer que fé sem obras é morta, não está contradizendo nem o Senhor Jesus, nem o apóstolo Paulo. Ele está falando uma realidade, que a verdadeira fé resulta em obras, porque o crente verdadeiro tem nele habitando o Espírito Santo, e coisas lindas vão acontecer. Não é verdade? De cara, os demônios, vão sair correndo da presença do verdadeiro crente. Aqueles demônios mais teimosos, aí ele ordena em nome do Senhor Jesus e o demônio vai embora. Entendeu? Diferente dos ministérios da congregação e do modolão também, que eles têm medo de demônios, né? Entendeu? Então eles não liam a carta agora. Então está aí na Bíblia, né? Porque no Concílio de Nicéia, em 395, a carta de Tiago foi incluída no cânon, quer dizer, na coleção de livros aceitos como inspirados por Deus. Mas em muitas partes, em muitas regiões, essa carta não era aceita. Então foi preciso um segundo concílio, foi no ano 495, salvo engano, no concílio de Hipona, que novamente trataram desse assunto, dizendo que a carta do apóstolo Tiago, não, a carta de Tiago, irmão do Senhor, deveria ser incluída no ensino do Novo Testamento, nos documentos do Novo Testamento. Entendeu? Agora, esse Tiago da Bíblia, ele não era apóstolo. Veja, abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Atos. Vamos procurar aqui, Atos dos Apóstolos. Logo lá pelo versículo, no versículo 15, Pedro apresenta na reunião dos irmãos a necessidade de ter alguém para substituir Judas, o traidor. E você descobre que eles oraram, dizendo ao verso 24, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, porque os irmãos apresentaram duas pessoas para exercer o apostolado. José, chamado Barsabás, que tinha por ser no sobrenome Justo, e Matias, né? E orando, né? Disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhidos. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Entendeu? Eram 11 os apóstolos, 12. Um traiu o Senhor, aí eles oraram a respeito de Judas e de Matias. Qual deles o Senhor faria saber que deveria substituir o traidor? E a escolha recaiu sobre Matias.
e Matias foi escolhido para o apostolado. Quando o Senhor escolheu os apóstolos, né? Você lê lá no Evangelho de Mateus, de Lucas também, né? De Marcos, né? Você encontra dois Tiagos. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Você não encontra Tiago, filho de José e Maria. Entende? Você não encontra. É Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse João que você tem uma carta aí, o Evangelho de João, e que foi o autor do livro do Apocalipse. Não escolheram Tiago, irmão do Senhor. Por quê? Porque Tiago era incrédulo. Ele foi incrédulo a vida toda. E o encardido, hein? Sabe aquele incrédulo, aquele crente aquele cara encardido com respeito ao Evangelho? Ele era assim. Porque ele escutou o testemunho da sua mãe dizendo, ele deve ter escutado o testemunho da sua mãe, dizendo, filho, esse seu irmão aí, Jesus, o anjo apareceu para mim e falou, esse teu irmão é o Salvador da humanidade. Ele deve ter escutado o testemunho do pai dele. Falou, meu filho, esse teu irmão aí, Jesus, o anjo apareceu, disse para mim que o que estava sendo gerado no ventre da sua mãe era do Espírito Santo, que era o Salvador da humanidade. Não creu. Pelo menos o milagre ele viu com os olhos dele. O Senhor Jesus transformar água em vinho, nas bodas de Canaã, e não creu. Eu não sei se ele viu o Senhor Jesus curar leprosos, ressuscitar mortos, mandar paralítico levantar da cadeira de roda, avistar cegos, os mudos falar, expulsar demônios. Eu não sei se ele viu estas coisas, mas ele deve ter ouvido, ele deve ter escutado os seus amigos, lá os outros, né? O teu irmão fez milagre, ressuscitou um morto. Ele mandou levantar o paralítico, limpou o leproso, deu vista cega e tal. Deve ter escutado, as pessoas deviam comentar para ele. E ele não creu. Por que eu sei que ele não creu? Porque ele precisou de uma aparição especial. Uma aparição especial da parte do Senhor, senão ele ia parar no inferno. O apóstolo Paulo conta lá em, quer ver? Lá em 1 Coríntios 15, né? Diz assim, que Jesus, no verso 4 diz, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois fala que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, né? E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Tá? Até aí você não está ouvindo falar de Tiago, não. Por quê? Porque quando o Senhor, essa é a aparição do Senhor por mais de 500 irmãos, tá? Foi quando ele ascendeu aos céus. E ele foi para a sua glória, que ele mandou os irmãos se reunirem lá em Samaria. E aí quando os irmãos se reuniram lá, ele falou, deu as ordens para ir e pregar o evangelho a toda a criatura, e subiu aos céus, né? E mais de 500 irmãos viram isso acontecer. Não fala de Tiago. Aí no verso 7 diz, depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. E diz, eu que sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Né? Então, veja, está falando, né, de duas aparições particulares. Uma para Tiago e outra para Paulo. Né? Por que o Senhor apareceu a Paulo? Você leia lá no capítulo 9 do livro de Atos, que o Senhor mesmo fala, vai porque este é para mim um vaso escolhido.
Quer dizer, apareceu a Paulo, porque Paulo é um vaso escolhido do Senhor. Entendeu? Mas e Tiago? Por que não conta? Por que apareceu para Tiago? É porque, se não aparecesse de uma maneira particular, Tiago ia parar no inferno. Ele era um incrédulo demais. Aí viu o Senhor ressuscitado, reto, numa aparição particular, aí ele creu. Bom, fica sabendo vocês aí que estão vendo esse vídeo, eu sou mais bem-aventurado do que Tiago. O Senhor Jesus mesmo disse lá foi para Tomé, né? Falou para ele, bota o teu dedo aqui, vê que sou eu mesmo, ó, fio o dedo nas minhas feridas. Ó. Aí ele falou, Senhor Deus, né? Deus meu, né? Tomé falou, né? Aí Jesus disse para ele, porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu sou mais bem-aventurado, o Senhor Jesus está falando, que eu sou mais bem-aventurado do que o irmão dele, Tiago, irmão do Senhor. Autor dessa carta que está aí. Por quê? Eu não vi nada disso. Não vi nada disso. Mas creio de todo o meu coração. O Senhor Jesus está falando. Então não é essa conversa mole, né? Do modolão aí, né? O Tiago foi apóstolo. Não, o Tiago não foi apóstolo. Ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Está aqui a história para provar. Primeiro historiador do cristianismo, acreditado, porque a obra dele está até fundamentada em outros historiadores. Para citar um deles, eu cito Joséfo, historiador hebreu, e que nas suas cartas eles escrevem sobre Jesus e escreve também sobre Tiago. Aqui no final estão as referências históricas de outras literaturas, que você pode consultar. Agora, ele está na obstinação do pecado, né? A palavra de Deus diz, né, lá em 1 Samuel, capítulo 15, que a obstinação é como o pecado da feitiçaria. Então, está dizendo, o profeta Samuel está dizendo que a obstinação, a rebelião, é como, tem demônio. É demônio. O cara não quer crer no Senhor. Né? Ele diz, eu prefiro crer em toda a Escritura. Mas não crê em Jesus Cristo? Dançou. O Senhor Jesus disse, quem crê não é julgado, não é condenado. Algumas versões dizem, não é condenado. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Essa turma toda aí, Modolão e companhia, esse ministério da congregação, todos eles estão debaixo da condenação. Condenação eterna. Fazer o quê? Com essas pregações de salvação por meio de boas obras, de firmeza, de fidelidade, eles fazem do Senhor Jesus um impostor, um enganador. O Senhor Jesus vai mandar esses homens, metendo o calcanhar no focinho deles, mandando para o cemitério, para o inferno, ficar sentadinho no colo do Satanás. Tá bom, para o vídeo por aqui. Deus abençoe os irmãos, sempre na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. É mesmo? Amém.